Bom dia, galera! Bora, mais um vídeo. Hoje eu quero trazer um entendimento. O entendimento é o que eu tenho a ver com Adão. Muitas vezes, logo quando eu comecei a entender mais sobre Deus, eu ficava, mas o que eu tenho a ver com o pecado? Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. E aos meus olhos, eu via isso. A minha conversão, ela veio através disso. Uma amiga chegou em mim e falou assim: não espere você ter algum problema para você vir para Deus. E aquilo me chamou a atenção, porque até então eu só ouvia assim: eu era um drogado, eu comecei a ir para a igreja. Eu enganava as pessoas, eu era um ladrão, eu era um mentiroso, eu traía a minha esposa, eu traía meu marido. Por isso que agora eu comecei a ir. Aí eu pensava que para ir para Deus a pessoa tinha que ser uma pessoa que fez algo terrível. Aí quando ela falou isso para mim, olha, não espere as coisas estarem ruins para você ir para a igreja. Aí eu falei, puxa, é verdade. Por que eu tenho que ir para Deus só quando eu sou um cara mau? Né? E eu comecei a ir para a igreja com esse entendimento, porque até então eu achava, o que eu tenho a ver com Adão? E nós precisamos entender uma coisa: a natureza pecaminosa, ela veio de um só homem, ela veio de Adão. Adão pecou porque ele desobedeceu a Deus. Então quando ele desobedeceu a Deus, a geração que veio depois de Adão, toda fica pecaminosa. Então por isso que nós dependemos de Jesus, por isso que nós precisamos confessar a Jesus. Então eu quero trazer esse entendimento aqui. Nós vamos ler lá em Romanos 5, Romanos 5 a partir do versículo 12, olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Ou seja, o homem não morria. Deus criou o homem para que não morresse, porque todos pecaram. Então, entenda uma coisa, que Deus não gerou o homem, ele gerou a eternidade no coração. A Eclesiastes fala isso, que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Então, o homem nasceu para viver eternamente. Por isso, quando você vai no velório, você fica pensativo. Você fica pensando o porquê da vida, o porquê daquilo outro. Porque Deus já colocou o homem para viver eternamente. Por isso que ninguém consegue se dar com a morte. E o segundo ponto é que nós nascemos com uma liberdade. Deus nos gerou com a liberdade. Ele poderia ter colocado o homem no jardim e não colocado o fruto da verdade ali, desse fruto aqui você não pode comer, está lá em Gênesis 1. Mas Deus não, ele quer que o homem tenha liberdade, ele quer que o homem tenha opinião. Entendeu? Então, por isso que as pessoas não conseguem entender. Por que Deus, então, não colocou aquela árvore lá? Se ele quisesse, ele não colocava, pronto, resolveu o problema. Mas ele quer ter relacionamento com pessoas de verdade. Ele quer que você seja intenso, seja verdadeiro. Expresse a sua emoção, expresse as suas vontades. Por isso que ele tinha, todos os dias ele vinha caminhar com Adão. Por quê? Porque ele queria ouvir o que Adão tinha para dizer. Deus sabe do seu coração, sabe, mas ele quer ouvir a sua opinião. Ele quer saber o que você tem para dizer. Versículo 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, o homem pecou e continuou pecando. Aí, até Adão, até Moisés, o pecado não foi levado em conta. Só que o Moisés, eles começaram a quê? A questionar demais, a avaliar demais. E quando Moisés, ele tinha relacionamento com Deus, todos os dias ele subia no monte. O povo começou a julgar o que Moisés falou. Então vamos lá, vamos subir vocês também, para que vocês tenham relacionamento com Deus. Olha só Deus tentando trazer o homem de volta. Aí o que o povo fez? Eles ficaram vendo os trovões, eles começaram a ver a movimentação da glória de Deus. Eles ficaram quietos lá e falaram, não, a gente não quer essa movimentação não. Fala você, Moisés, com Deus, que a gente obedece. Aí mandou a lei. Aí que estragou o homem, sabia? Porque o homem começou a virar religioso. Nós faz isso, nós faz aquilo, nós faz aquilo, nós faz aquilo outro. É melhor relacionamento. O relacionamento é muito melhor que a lei. Mas o homem não consegue compreender isso. E Deus sempre tentou fazer isso com o homem. Sempre tentou relacionamento. Mas o homem prefere a lei, ele prefere ali a regra. E é assim, eu sou assim, você tem que ser assim, não sei o quê. Mas cada um tem um tipo, cada um tem uma forma.
Entendeu? Mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu acho que eu li até o 14, né? Deixa eu ler o 14 aqui. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Eu já li essa parte aqui. Semelhante à transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir, que é Jesus, né? Todavia, não é assim o dom gratuito, como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somos um. O dom, entretanto, não é como no caso em que somos um. Em que somente um pecou, aliás. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa. O julgamento. Deixa eu entender aqui também. O julgamento sobre o homem derivou de uma só ofensa, né? O julgamento. Mas a justiça também ela derivou de um só homem que pagou pelo pecado. É isso que está querendo dizer aqui. Não foi pelo diretamente. Você não é um pecador diretamente pelo seu pecado. Embora você tenha pecado pra caramba, igual eu também. Mas a carne pecaminosa ela já veio do erro de Adão de não obedecer a Deus. A desobediência, né? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio, né? Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê que eu quero que você entenda aqui. Simplesmente o que está querendo dizer aqui, o que Paulo diz aqui aos Romanos, é que o homem ele foi julgado, sim, por uma só ofensa, pela desobediência de Adão. Então a natureza humana ela ficou corrompida, já era. A justiça ela nasce no coração da criança, né? O desejo próprio, individual, ele nasce na pessoa. Então quando você tem esse desejo individual, você tem um poder de decisão agora. Então, pelo homem ter essa liberdade, por causa dessa liberdade que o homem tem, ele precisa conhecer a Deus e através dessa liberdade ele precisa entender que ele precisa de Deus. Ele precisa de Jesus Cristo. E é através da liberdade, não adianta você forçar a pessoa. Não adianta quando você conquista pessoas por regras, elas são alimentadas por regras. E elas sempre vão ser niveladas pela regra, pela lei. E essa lei ela vai sempre colocar a pessoa em juízo. Por quê? Porque a lei, por si só, ela condena todos. Porque uma hora alguém vai falhar. Agora, quando você é justificado pela graça, quando você é justificado por Cristo, você vive por essa graça,
Essa graça, ela coloca você numa condição de que eu reconheço que todos os dias eu vou tentar errar, mas todos os dias também eu vou ser justificado, todos os dias eu vou ser inocentado por Cristo. Então nós temos que entender o valor, de reconhecer a Cristo todos os dias. Nós temos que entender o valor de reconhecer que somos falhos, nós temos que reconhecer o valor que nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Então a consciência, ela é a chave do crescimento do Evangelho em você. Você só vai amadurecer em Cristo. Só vai amadurecer em Cristo quando você amadurece na sua consciência. Sabendo que você não é melhor que ninguém, você está nivelado a todos. Todos nós estamos no mesmo rio. Como meu cunhado fala, cada um com o seu barco. Alguns estão de lancha, alguns estão de iate, alguns estão de transatlântico, mas todos estão no mesmo rio. Então a gente está junto no rio, cada um caminhando da sua forma, tendo uma forma de enxergar diferente. Quem está no caiaque está tendo uma visão, quem está no iate está tendo outra visão. Então, mas todos estão no mesmo rio. Então você precisa entender que o lugar que você precisa estar é em Cristo. Você precisa estar em Cristo, conhecer mais de Cristo. Como é que eu conheço Cristo? Relacione com Ele, cara. Eu tenho um ponto de vista ao meu próprio respeito. Você que me conhece tem um outro ponto de vista ao meu respeito. Então, se eu falar de Cristo para você, pode te ofender. Você pode falar que, não, eu não quero. Então tenha o seu ponto de vista sobre Cristo. Tenha seu relacionamento com Ele. Não só em estudo, mas em intimidade. Converse com Ele, acredite que Ele está te ouvindo, que Ele está perto de você, Ele quer ter um contato com você. Não sei se ficou muito claro o que eu disse aqui, mas leia Romanos 5, do 12 ao 21. Eu tenho certeza que Deus vai trazer uma revelação diferente para você. E eu espero que você tenha entendido. Existe uma energia maior, existe uma força maior contra aquilo que nós queremos trazer, a verdade. Sempre alguém vai ir contra a verdade. Sempre vai ter alguém contra a verdade. Sempre alguém vai debater sobre a sua vida, sobre a verdade que você vive. Sempre vai existir isso. Então entenda que você precisa se conectar com a verdade para que ela resplandeça verdadeiramente, para que você se liberte poderosamente. Fechou? Espero que você tenha entendido. E vamos que vamos. Bora para mais uma. Bora. Tchau, tchau.